dar a Ele teu coração. Vem, assim começar para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começar para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Aleluia. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão adorar o Senhor Jesus. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro,
cântico, que diz que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Novamente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, te louvando e dizer que tu és tremendo em nossas vidas. Só tu és grande, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, muito digno de todo louvor, de ser louvado, de adorado. Ó Senhor, muito obrigado por este privilégio que temos, ó Pai, de estar te servindo e te adorando, ó Deus. Que o Senhor possa estar conosco cada dia, direcionando nossos passos, nossa caminhada do dia a dia. Que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, em tudo, ó Pai, que nós formos fazer. Que o Senhor possa ser sempre presente em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que aqui oramos por mais este momento precioso. Que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e abençoando todos que estão aqui presentes, os nossos visitantes. Que o Senhor possa estar abençoando todos de uma forma muito especial. Que todos possam sair daqui cheios da tua graça e alegres, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor que cuida de nós e tem feito maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos fazer agora a separação das crianças, aquelas que irão para o berçário, até 5 anos. Quero pedir a nossa irmã Marisete para fazer essa oração, para que Deus venha conduzir. A professora que estará ali com elas. Amém.
As crianças podem acompanhar a professora. Hoje nós não daremos continuidade à nossa série de exposição em Efésios. Hoje nós vamos meditar no texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do verso 14 até o verso 17. Romanos, capítulo 1, do verso 14 ao 17. Esse é um texto bastante conhecido dessa carta. Romanos, capítulo 1, do verso 14 ao 17. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós já cantamos ao Senhor, já oramos no decorrer desse culto, lemos a Tua palavra, e mais uma vez, ó Deus, nós abrimos a Tua palavra, lemos o texto sagrado, e pedimos ao Senhor que por misericórdia e graça, o Senhor venha falar ao nosso coração. Teu Espírito Santo, mesmo que a inspirou, seja nos dado para a iluminação, para o entendimento da Tua palavra, para que uma vez que ela for entendida, nós possamos também, capacitados pelo Teu Santo Espírito, colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o Senhor venha, Deus, nos conduzir em mais esse momento de culto e de adoração ao Senhor. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, como já foi destacado aqui nessa noite, hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. E essa comemoração ela é bastante restrita, principalmente no meio evangélico brasileiro. Todos sabem que, mundialmente falando, principalmente no contexto do Ocidente, hoje o que comemora é o Halloween, ou o Dia das Bruxas, né? E eles colocaram essa data principalmente para tentar boicotar a comemoração da Reforma Protestante. Então ela foi meio que colocada de propósito mesmo. No Brasil, a gente tem algumas igrejas que ainda se lembra e comemora a Reforma Protestante. E a Igreja Presbiteriana ela é bem apegada, pois faz parte da tradição da Igreja Presbiteriana. E aí a gente precisa se perguntar o porquê que nós devemos comemorar esses 504 anos da Reforma Protestante. Bom, essa pergunta daria motivo para a gente ficar aqui 1 hora, 2 horas tentando responder. Mas de modo bem básico, nós podemos dizer que um dos nossos motivos maior ao comemorarmos esses 504 anos da Reforma Protestante, se dá pelo fato da Reforma Protestante ter sido um instrumento nas mãos de Deus para que o Evangelho de Cristo Jesus pudesse ser resgatado novamente. Quando a gente fala dos solas da Reforma, ou somentes da Reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória, na verdade, o que nós estamos falando são lemas, nós estamos falando acerca de lemas da Reforma, que tentaram de alguma forma focar e apontar a verdade do Evangelho, que havia sido esquecido pela igreja do século XVI. Quando a gente vai para a história da igreja, quando a gente olha principalmente no período da Idade Média, nós vamos encontrar uma espécie de derrocada e uma queda livre da igreja na face da terra, principalmente pensando no contexto do Ocidente. E Deus então vai levantar aqueles que são tidos como os reformadores, para que eles pudessem então resgatar esses lemas novamente, para que pudessem resgatar uma teologia sadia e assim demonstrar que o Evangelho não era aquele que estava sendo pregado e muito menos era aquele que estava sendo vivido pela igreja. A ideia dos reformadores era trazer uma teologia saudável para a igreja, para que nós pudéssemos entender de fato o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo e é Cristo crucificado, o Evangelho chega até nós por graça, nós
nos apropriamos do Evangelho pela fé, que também é um dom de Deus para a nossa vida, e tudo isso acontece para a glória do próprio Deus. E nós encontramos a revelação do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, na própria Escritura, que é a palavra de Deus. Então esses lemas focam esse Evangelho que foi resgatado. E por que é importante a gente pensar e frisar esse ponto talvez central da Reforma Protestante? É importante, meus irmãos, porque como cristãos que nós somos, e fazemos parte de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, é responsabilidade nossa pregar o Evangelho que um dia chegou até nós. É responsabilidade nossa também viver de acordo com esse Evangelho que chegou até nós. O próprio Cristo, ele preparou os seus discípulos para que eles pudessem viver o Evangelho, mas também para que eles pudessem pregar, anunciar e compartilhar o Evangelho que ele havia anunciado. Quando a gente fala de Evangelho, nós estamos falando da boa nova, do amor de Deus ao homem. É a boa notícia que Deus tem para essa humanidade, que está cativa ao pecado, que está mergulhada, escravizada pelo pecado. Em última instância, nós precisamos entender que pregar o Evangelho é anunciar o próprio Cristo, pois Ele é a encarnação da boa notícia de Deus para esse mundo. A obra que Cristo faz na cruz do Calvário e as implicações que isso tem para a vida do pecador é a boa notícia de Deus para aquele que está mergulhado no pecado. E a ordem de Cristo para os seus discípulos foi: ide e preguem o Evangelho. A ordem de pregar o Evangelho, ela é dada a todo aquele então que recebe o Evangelho de Cristo. E quando a gente olha para a história ali dos apóstolos, a gente vai ver que os apóstolos levou isso muito a sério. Eles encararam a ordem de Cristo e colocaram em prática essa ordem. Eles foram grandes pregadores e anunciadores do Evangelho. Em um período extremamente diferente do nosso. Hoje a gente pode pregar o Evangelho, nós vivemos num país que até então a gente tem liberdade de pregar o Evangelho. Os apóstolos pregaram o Evangelho para contextos dos quais o Evangelho não era bem-vindo, não era aceito, e muitos deles morreram pela causa do Evangelho. Hoje em dia é bem diferente. Encarar a ordem de pregar o Evangelho para o nosso dia é bem mais tranquilo do que foi encarada pelos apóstolos. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver que ele encarou, e ele encarou muito bem a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Talvez seja ele o apóstolo que mais encarou, ou pelo menos o que a gente tem de revelação, principalmente no livro de Atos, aponta para a gente uma grande influência do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho de Cristo. Inclusive, quando a gente vai para Atos capítulo 17, verso 6, lá tem uma declaração que Lucas faz que é espetacular acerca do apóstolo Paulo. Lá é dito que o apóstolo Paulo, ele fazia parte daqueles que estavam transtornando o mundo daquela época com a pregação do Evangelho. Ou seja, ele fazia parte daqueles que estavam colocando o mundo de cabeça para baixo, de perna para o ar, por causa da pregação do Evangelho. Estava mexendo na ferida do mundo daquela época. Ele fazia parte daqueles que estavam transtornando o mundo daquela época. E esse apreço que o apóstolo Paulo pagou pela pregação do Evangelho vai ficar bastante evidente para a gente no texto que nós acabamos de ler, dessa carta dele aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada pelos teólogos como a carta mais teológica, mais doutrinária do apóstolo Paulo. Há quem diz que se nós tivéssemos no Novo Testamento apenas o Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, a gente estaria bem alimentado da revelação daquilo que a gente tem sobre o Novo Testamento. Porque o conteúdo que a gente tem em João, o Evangelho de João, e o conteúdo que a gente tem na carta de Paulo aos Romanos é extremamente rico. Existem teólogos no decorrer da história que dedicaram uma vida para estudar unicamente a carta de Paulo aos Romanos. Se debruçaram para estudar essa carta. Essa carta é extremamente rica em doutrina, em teologia, e é uma apresentação muito eloquente do que é o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta porque ele queria apresentar as suas credenciais para a igreja de Roma. O objetivo dele era ir até Roma, pregar o Evangelho para esses irmãos na cidade de Roma. Existia já uma igreja ali na cidade de Roma, e ele queria até lá pregar o Evangelho, compartilhar os seus dons com esses irmãos, e ele queria de lá ir para a Espanha pregar o Evangelho. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele até vai para Roma,
mas ele vai de um modo diferente. Ele vai preso e a sua vida se encerra ali em Roma. Ele fica em 2 prisões ali em Roma e tudo indica que ele morre ali em Roma, ele é decapitado por ordem do imperador Nero, na cidade ali de Roma. Então, Paulo então vai apresentar aqui, esse texto que a gente leu, do verso 14 ao 17, o seu desejo de pregar em Roma. Ele queria muito estar ali com aqueles irmãos, e ele queria então compartilhar o evangelho de Cristo para aqueles irmãos. Esse texto ele vai nos permitir aprender com o apóstolo Paulo qual deve ser então a nossa postura diante da necessidade da pregação do evangelho. Lembra-se que eu falei para vocês que no começo a Reforma Protestante prestou um belo serviço, resgatou para a gente novamente o que é o evangelho de Cristo. Nós temos ordem bíblica de que nós devemos pregar o evangelho. Então é uma ordenança para mim e para vocês pregar o evangelho. E a pergunta que fica é como que nós então devemos nos relacionar com essa necessidade da pregação do evangelho. Aqui nesse texto nós podemos encontrar alguns indicativos de como deve ser essa postura nossa, esse relacionamento nosso com o evangelho. É sobre isso que nós vamos pensar nesse texto. Existem nesse texto aqui 3 declarações do apóstolo Paulo que são destaque para que a gente possa compreender o texto. No verso 14, ele diz que ele é devedor. Ele vai dizer, pois sou devedor. No verso 15, ele vai dizer que está pronto a anunciar. E no verso 16, ele vai dizer, eu não me envergonho. Essas 3 posturas do coração do apóstolo Paulo, diante da urgência e da necessidade da pregação do evangelho, serve para a gente como postura para os nossos dias. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter o sentimento de dívida diante da necessidade da pregação do evangelho. Essa é a primeira postura que eu e vocês precisam ter diante da necessidade de pregar o evangelho. Isso fica claro para a gente no verso 14. Verso 14, o apóstolo Paulo diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está expressando claramente qual é o seu sentimento diante dessa necessidade de pregar o evangelho. E esse sentimento do apóstolo Paulo aqui, ele não é porque o apóstolo Paulo pegou algo emprestado ou porque ele comprou algo em determinadas prestações e por causa disso ele sentia a responsabilidade de estar em dívida e de ter que pagar aquilo que ele havia emprestado ou aquilo que ele havia se comprometido a pagar. Esse sentimento que o apóstolo Paulo tem aqui é por causa daquilo que lhe foi confiado pelo próprio Cristo. O evangelho foi confiado ao apóstolo Paulo. Para Paulo, meus irmãos, o evangelho não era um bem a ser retido, como alguns podem até pensar. Ele sabia muito bem que o evangelho era um tesouro de Deus, que foi dado a ele. A gente conhece a história do apóstolo Paulo, era alguém que de perseguidor da igreja passou a ser perseguido pela cúpula religiosa da época, pelos judaizantes da época, e ele sabia que foi dado a ele um tesouro, mas era um tesouro não para ser guardado, para ser colocado dentro de um baú a 7 chaves. Ele sabia que era um tesouro do qual ele deveria compartilhar e propagar para outras pessoas, não era um tesouro para ficar apenas com ele. E é isso que o próprio Jesus exortou os seus discípulos a fazerem. Eu anuncio a vocês o evangelho, ensino para vocês o evangelho, mas uma vez que vocês recebem o evangelho, o que vocês precisam fazer? Vão e compartilhem o evangelho que vocês têm recebido da minha parte. E é interessante ver o apóstolo Paulo se dizendo devedor, porque ele diz que ele é devedor a 2 grupos aqui. Ele diz que ele é devedor tanto a gregos, como também a bárbaros. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz aqui, olha, eu sou devedor a grego, como eu sou devedor também a bárbaros? Primariamente, a gente pode entender que o apóstolo Paulo ele estava bem consciente da sua responsabilidade de pregar um mundo gentílico, fora do contexto dos judeus. Ele sabia que ele tinha que pregar um mundo gentílico. Inclusive, ele é o apóstolo de Cristo aos gentios. Então, ele está usando 2 grupos de povos aqui que caracterizava bem como era o grupo gentílico. Ele era composto por gregos e era composto por bárbaros. Então ele era apóstolo enviado para esses e ele sabia, ele estava bastante consciente. Por isso ele está dizendo, olha, eu estou em dívida com esse grupo. Por quê? Porque Cristo me comissionou a fazer isso.
Eu fui levantado por Cristo, chamado por Cristo, recebi o evangelho dele, para que eu pudesse ir a esse povo mesmo pregar o evangelho de Cristo, a boa notícia de Cristo para essas pessoas. A maneira correta da gente entender quem são os gregos e os gentios aqui, é a gente observar o paralelismo que é colocado aqui. Observe aí, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, e aí vem o paralelismo, tanto a sábios como a ignorantes. A ideia aqui é que os gregos fazem parte do mesmo grupo dos sábios, enquanto que o bárbaro faz parte do mesmo grupo do ignorante. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui? O evangelho, ele deve ser pregado a todos. Paulo sabia que ele tinha que compartilhar o evangelho com pessoas simples, com pessoas extremamente simples, que eram os bárbaros. Eles eram pessoas extremamente simples, mas ele sabia também que o evangelho precisava ser pregado a pessoas extremamente cultas, melhor dizendo. E hoje continua sendo também essa necessidade, continua tendo essa necessidade. Nós precisamos pregar o evangelho para todos. A igreja de Cristo precisa anunciar o evangelho para todos. O evangelho tem esse aspecto de ser integral mesmo, ser anunciado a todos. Há um aspecto de universalidade na pregação do evangelho mesmo. E o apóstolo Paulo havia entendido isso aqui. Por isso ele está dizendo, olha, eu sou devedor para gregos e sou devedor para bárbaros. Eu tenho que pregar o evangelho para pessoas extremamente inteligentes? Tenho. E ele pregava para filósofos. Atos 17 revela isso para a gente. Mas ele está dizendo, eu também preciso de pregar para bárbaro. Por isso ele está dizendo, eu quero ir até Roma, compartilhar com vocês o evangelho. E ele sabia que dali ele poderia então pular para a Espanha, para que ali ele pudesse continuar pregando o evangelho. E nessa caminhada ele ia encontrar gente culta, como ia encontrar também gente extremamente simples, que também carecia do evangelho. O evangelho de Cristo é para todos. Ele não é seletivo, somente para uma nata da sociedade. Não, ele é para todos. E talvez seja esse o motivo de tanto escândalo quando a gente fala da pregação do evangelho. Talvez seja isso, por causa disso que a humanidade se escandaliza tanto com a pregação do evangelho. O evangelho é para todos. Ele é para todas as pessoas. O ensino, então, que a gente tem aqui é de que nós devemos pregar o evangelho para todos. Deve ser uma postura nossa para os nossos dias. E aí a pergunta que fica é, qual tem sido o nosso sentimento diante da necessidade do evangelho? Você já parou para pensar que você está em dívida com Cristo diante da necessidade da pregação do evangelho? Você tem consciência disso? Que uma vez que o evangelho chegou a você, você agora é um endividado diante da necessidade da pregação do evangelho? Pois é, o apóstolo Paulo tinha esse sentimento. Ele sabia que uma vez que o evangelho foi anunciado até ele, o sentimento que ele precisava ter era o sentimento de dívida. Nós também somos, meus irmãos, devedores para com esse mundo. Ainda que nós não sejamos apóstolos, como era o apóstolo Paulo. Se o evangelho ele chegou até nós, e ele chegou, nós não temos o direito de guardá-lo só para nós. Nós precisamos compartilhar esse evangelho ao mundo. Não existe o direito para ninguém de reivindicar o monopólio do evangelho de Cristo. A boa nova de Deus, ela é para ser repartida. E se tem uma área que nós estamos falhando nos nossos dias, é nessa área. Sentimento de dívida para com a necessidade da pregação do evangelho. Será que nós estamos conscientes disso? De que é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, compartilhar o evangelho com outras pessoas? Será que falta contexto para nós pregarmos o evangelho? Eu acredito que não, meus irmãos. Independente do contexto que você estiver inserido, você tem um contexto propício para que você possa pregar o evangelho. Nós precisamos ter esse sentimento de dívida diante da necessidade da pregação do evangelho. Reverendo Augusto Nicodemos, ao comentar, e ele tem um comentário escrito sobre esse texto, ele destaca uma ilustração bastante propícia para entender isso aqui. Eu e vocês, nós estávamos como mendigos, passando fome. Mas um dia, alguém graciosamente chegou até nós e nos ofereceu pão. E nós alimentamos desse pão, nos saciamos desse pão e nos fortalecemos com esse pão. E nós sabemos onde tem pão de graça sendo oferecido. Nós temos acesso a esse pão gratuito para oferecer a outras pessoas. Mas o que a gente faz? A gente não faz nada diante de tudo isso. Nos alimentamos, continuamos nos alimentando, mas não fazemos nada diante disso. Sabemos que é por graça, sabemos que está ali para ser para todos podem ouvir o evangelho e precisam ouvir o evangelho,
mas nós não temos o sentimento de dívida e essa responsabilidade que nós precisamos ter. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é um dever, do qual nós não podemos nos esquivar. Bem-vindo à fé cristã. Fé cristã é isso, é ter responsabilidades também. É ter responsabilidades. Se você acha que fé cristã é chegar e deitar numa rede e ficar ali tranquilo até que Cristo volte, entrou no lugar errado. Veio para o lugar errado. Fé cristã não é isso. Existe ação da nossa parte. A gente precisa agir, a gente precisa pregar, a gente precisa anunciar o Evangelho, a gente precisa viver o Evangelho na prática, ser testemunha de Cristo para esse mundo. A Reforma Protestante fez isso. Deus levantou homens para que pudessem ter a sua vida em risco, para que o Evangelho fosse novamente resgatado, para que a igreja pudesse novamente pregar o Evangelho às pessoas. Os pré-reformadores, que foram homens que tentaram a reforma antes de Martinho Lutero, foram mortos por causa dessa tentativa. John Hus foi queimado em fogueira, ali em praça pública, queimado em praça pública, por causa disso, 100 anos antes da Reforma Protestante. John Wycliffe tentou traduzir a Bíblia para o inglês, e mesmo depois da sua morte, a Igreja Católica o condenou a tal ponto de ir lá no seu túmulo, tirar os restos mortais dele e levar para ser queimado. Essa foi a condenação que foi colocada para ele. Esses homens deram a vida para que novamente o Evangelho pudesse ser resgatado, para que a Escritura pudesse ser traduzida e viesse para a nossa língua. E o que a gente faz diante de tudo isso? Tem gente que pouco dá atenção para isso. A gente tem dificuldade de leitura das Escrituras, a gente tem dificuldade de participação de cultos na igreja, de atividades da igreja, a gente tem dificuldade de praticar e colocar o Evangelho em prática. E aí, meus irmãos, a consequência é muito clara, a gente vai ter dificuldade com a pregação do Evangelho. Sentimento de dívida, zero. Deus não fez mais do que a obrigação dele pregar o Evangelho para mim. É um prazer para ele ter eu na família dele. Olha, eu sou um espetáculo, eu sou o ponto fraco dele, não é isso que estão pregando por aí? Eu não sou o ponto fraco de Deus? É um prazer para Deus me ter na família dele. Não, meus irmãos. Nós precisamos ter esse sentimento de dívida que o apóstolo Paulo tinha. Ele está dizendo, eu estou em dívida com esse povo. Eu preciso pregar o Evangelho para esse povo. Nós precisamos mudar a nossa postura diante da necessidade da pregação do Evangelho. Essa então é a primeira postura que a gente tem aqui. A segunda postura que a gente tem aqui, ela está no verso 15. E é de que nós precisamos ter disposição em anunciar o Evangelho. Primeiro, nós precisamos ter o sentimento de dívida, porque ele vai nos impulsionar. Mas segundo, há um outro elemento que também nos impulsiona a pregar o Evangelho. E qual é? Disposição em anunciar o Evangelho. Verso 15. Por isso, quanto está em mim. E aí vem novamente a declaração do apóstolo Paulo. Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está destacando mais uma disposição dele, ele está destacando mais uma atitude, melhor dizendo, uma postura que ele tem diante da necessidade da pregação do Evangelho. Ele diz, eu estou disposto. É assim que Paulo se colocava diante da necessidade da pregação do Evangelho. Disposto, independente do lugar ou do custo que isso iria trazer para ele. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele vai morrer em Roma. Os historiadores vão destacar isso para a gente. Ele morre em Roma. E essa disposição do apóstolo Paulo custou a própria vida dele. É claro que não é pelo fato dele estar ali em Roma preso, mas sim por todo o histórico dele na pregação do Evangelho. Mas a gente sabe que essa questão de perder a vida ou de entregar a vida por causa do Evangelho nunca foi problema para o apóstolo Paulo. Para morrer, para ele morrer para Cristo, ou pela causa de Cristo, no caso aqui pela causa do Evangelho, era para ele uma honra. Ele encarava isso como uma honra para a vida dele. Ele estava pronto a pregar o Evangelho e ele pregava, mesmo estando preso, quando estava em liberdade, quando ele estava na sinagoga, quando ele estava em praça, quando ele estava em lar, quando ele tinha fartura, quando ele estava na escassez, ele pregava o Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não perdia oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele chegou a declarar o seguinte: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Olha a postura desse homem. Ai de mim, se não pregar esse Evangelho. Em Atos 20, verso 24, naquele encontro que ele tem com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, olha,
porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele olha para a vida dele e diz, olha, não é tão preciosa para mim assim não, a não ser que eu dedique ela para a pregação, para o testemunho do evangelho de Cristo. Pregar o evangelho para Cristo era a sua maior paixão. Ela dava razão da sua existência. Ele tinha isso para a vida dele. Por isso ele está dizendo, eu estou disposto a pregar o evangelho. E aí, mais uma vez, a gente precisa se questionar. Esses textos aqui, eles levam a gente à reflexão. Será que tem sido esse o sentimento nosso acerca da necessidade do evangelho? Será que há disposição da nossa parte? Será que nós somos dispostos a pregar o evangelho? A gente gosta muito de terceirizar, meus irmãos, a nossa responsabilidade. A gente sabe que tem missionários que estão aí entregando a sua vida, pregando o evangelho. Eu me lembro lá do seminário, existia os missionários que apareciam lá para pregar lá para a gente, para falar como é que estava o campo missionário. E eram homens, casais, pessoas assim, que abandonavam tudo aqui para que pudessem ir para outro país, viver uma vida extremamente simples para pregar o evangelho. Jovens, pessoas recém-casadas, com uma criança, ia para lá e pregava o evangelho. Vendia tudo, tinha que vender tudo aqui. E ficava lá dependendo das ofertas das igrejas para eles poderem sustentar lá. E o resultado, meus irmãos, sempre vinham. Igrejas eram plantadas e estão sendo plantadas em outros países aí. Às vezes a gente gosta muito de terceirizar. A gente não tem essa disposição. Mas às vezes a gente erra também em até apoiar aqueles que têm disposição. Você tem patrocinado, já patrocinou algum missionário? Já se preocupou em se perguntar, tem algum missionário que a minha igreja patrocina? Para que eu possa patrocinar ele com algum valor? Já parou para pensar isso? Isso é ter disposição para com a pregação do evangelho. Talvez você não pode ir lá pregar o evangelho, mas tem gente que está lá pregando. Você pode patrocinar ele para que ele pregue o evangelho. Você pode fazer isso. Será que a gente tem se preocupado com isso? Será que se a igreja fizer aqui um ato missionário de pregar o evangelho, será que vai aparecer muitas pessoas? Vão ser poucas as pessoas que vão aparecer. Pouquíssimas as pessoas. Posso estar errado no que eu estou falando, mas tomara que eu esteja errado. Se a gente fizer isso e aparecer mais um número bom. Mas não aparece, irmãos, não aparece. O que aparece muito é desculpa. Não, pastor, eu não vou poder estar aí nesse dia, eu não vou poder pregar, não vou poder ir com o senhor, vou poder fazer isso. Desculpa acontece muito. Isso acontece. Será que há disposição da nossa parte em pregar o evangelho? Talvez você não precise de ir para outro país pregar o evangelho, não. Realmente é possível que você não precise fazer isso. Locais e pessoas não nos faltam para anunciar o evangelho. A rua da sua casa é um local muito propício para você pregar o evangelho. Seus vizinhos, a gente tem pessoas da nossa família que nunca ouviram o evangelho, ou ouviram o evangelho deturpado, um evangelho que não é o evangelho das Escrituras, e você tem a oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro para essa pessoa. Da sua própria família. Será que você tem feito isso? Seus colegas de trabalho sabem que você é cristão? Ou você é o agente secreto de Deus no seu trabalho? O famoso James Bond no seu trabalho. Fica lá 10, 15 anos e ninguém sabe que você é cristão. Será que eles sabem que você é cristão? Você tem vivido o evangelho na prática lá? Tem testemunhado Cristo ali? Existem pessoas em hospitais que estão aí, precisando de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, lugar não nos falta. O que nos falta é disposição. Paulo tinha essa disposição. Essas pessoas que estão aí, elas precisam ouvir a boa notícia da parte de Deus. Elas precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Elas precisam ouvir que elas estão mergulhadas no pecado. Elas estão escravizadas pelo pecado. Mas existe salvação para elas. Elas precisam ouvir que elas estão em inimizade com Deus, porque o pecado causa isso. Mas em Cristo Jesus esse relacionamento pode ser restaurado. E ele é restaurado novamente. Essas pessoas precisam ouvir isso. Mas será que há disposição da nossa parte? Estamos dispostos a fazer isso? Paulo tinha disposição para com a necessidade da pregação do evangelho. Terceiro e último lugar. O apóstolo Paulo vai mostrar para a gente uma outra postura que nós precisamos ter diante da necessidade do evangelho, que é a de não se envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. E aqui mora o nosso maior problema dos nossos dias. Não ter vergonha do evangelho de Cristo. Verso 16
e verso 17, o apóstolo Paulo vai descrever isso. Primeiro no verso 16, na parte A, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho. Essa é a postura que ele vai destacar aqui, que ele tem também com a pregação do evangelho. E aí quando a gente olha para o contexto do qual o apóstolo Paulo estava inserido, Paulo tinha todos os motivos para que ele pudesse se envergonhar do evangelho. Muito mais motivo do que eu e vocês têm hoje em dia. Ele tinha todos os motivos. Anunciar o evangelho envolve anunciar o sofrimento de Cristo na cruz e as suas implicações. Isso é o evangelho genuíno. É Cristo e esse crucificado. Inclusive, ele escrevendo para os coríntios, ele diz: olha, eu não quero saber nada de mim entre vocês, não quero falar nada de mim para vocês, mas eu quero apresentar Cristo e a sua cruz. Cristo e esse crucificado. Evangelho genuíno é isso aqui, é apresentar Cristo e a sua cruz. E quais são as implicações disso para a pessoa? E isso era visto, conforme nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, como escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo sabia que anunciar o evangelho era anunciar uma notícia que era escandalosa para o judeu, mas ao mesmo tempo também era loucura para os gentios. Os judeus sabiam que se alguém fosse pregado no madeiro, essa pessoa era amaldiçoada diante de Deus. E aí eles olhavam para a declaração do evangelho de que Cristo foi pendurado no madeiro, e eles olhavam: isso não tem cabimento. Ele se diz o Filho de Deus e foi pendurado no madeiro. É maldito esse homem. E de fato ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez dessa forma. Os judeus estavam certos, e para eles escandalizavam com isso. Os gentios, principalmente no contexto de Coríntios, ele está falando para a nata filosófica da época. Para eles era loucura a ideia de um Deus que morria na cruz do Calvário. Como assim? Vocês dizem que Cristo é Deus e ao mesmo tempo ele se entrega e morre na cruz do Calvário? Que Deus fraco é esse? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: é essa fraqueza mesmo que vocês se escandalizam com ela, que é a força de Deus. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Se mostrou extremamente fraco para que vocês pudessem ser aceitos em um novo relacionamento com Deus. É isso mesmo que Deus faz. Era loucura e era escândalo. Continuando. Era loucura e era escândalo. Também naquela época, meus irmãos, assim como hoje, aqueles que se diziam sábios, eles desprezavam o evangelho. E ainda mais, o anúncio do evangelho fez com que o apóstolo Paulo fosse perseguido, fosse rejeitado, ele foi apedrejado por causa do evangelho. Ou seja, ele enfrentou inúmeras lutas por causa da pregação do evangelho. Mas o que é espantoso quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo é que nada disso fez com que ele se sentisse vergonha do evangelho de Cristo. Nada disso. Ele foi apedrejado por causa do evangelho. Ele poderia dizer: olha, eu tenho todos os motivos para sentir vergonha do evangelho. Parar com esse negócio de pregar o evangelho. Mas nada disso fez com que ele parasse. E ele não sentia vergonha do evangelho por causa de alguns motivos que ele vai destacar aqui para a gente. Quais são esses motivos? Na parte B do verso 16, ele vai destacar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é um motivo pelo qual ele não se envergonhava do evangelho. Parte B do verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho não é um poder destruidor, mas Paulo sabia que ele era um poder salvador. Ele dizia: é o poder de Deus para salvar aqueles que estão no pecado. Nenhum poder na terra, nenhum poderoso na terra pode salvar o homem, exceto o evangelho de Cristo. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, quer seja judeus, quer seja grego. E aqui Paulo nos alerta então da extensão do evangelho. É pregado para gregos, é pregado para judeus e é pregado para os gregos também. A expansão do evangelho é alertada aqui. E é interessante notar que da mesma forma que o evangelho é amplo, no sentido dele ser proclamado, ele também é limitado, no sentido de salvar aqueles que creem no evangelho. Ele está dizendo: ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é um poder amplo para salvar todos, mas ele é efetivo para aqueles que, de fato, creem no evangelho. E nós precisamos pregar para todos, porque é o poder de Deus para salvar a pessoa, por pior que ela seja,
ele é o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. No verso 17, Paulo vai dar o outro motivo pelo qual ele também não se envergonha do Evangelho. E ele não se envergonha do Evangelho porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. É isso que ele vai destacar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqueles que estão distante de Deus, meus irmãos, eles estão debaixo da ira de Deus, por causa do pecado. Talvez você chegue para a pessoa e diz, olha, Cristo tem salvação para você. E essa pessoa pode virar para você, mas me salvar de quê? E a resposta que você pode dar para essa pessoa é salvar você da ira de Deus. A ira de Deus. É da ira de Deus que Cristo nos salva. Tanto é que ele tomou ela sobre si. Ela foi despejada sobre ele na cruz do Calvário, para que nenhum respingo dela caísse sobre mim e vocês. Ela foi despejada sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, olha, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, porque ele derrama a sua ira diante de alguém. É a ideia que a gente tem da imputação. Os nossos pecados, eles são colocados sobre Cristo. E a justiça de Cristo, aquele que é perfeito, é colocado na nossa conta. Então, quando Deus apresentou o seu próprio Filho para o sacrifício, para a propiciação, Ele o fez para demonstrar a sua justiça. E aí ele demonstra uma justiça simultânea. Ele demonstra a sua justiça punindo o pecado nosso que estava ali sobre Cristo, e ao mesmo tempo ele demonstra a sua justiça nos justificando, declarando eu e vocês justo. E nós nos apropriamos disso pela fé, que é um dom de Deus para a nossa vida. O Evangelho é isso, e Paulo sabia disso. Paulo sabia que o Evangelho pega pessoas extremamente injustas e coloca elas como justas diante de Deus. Romanos 3, do 23 ao 26, o apóstolo Paulo vai destacar isso. É dito assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser, olha aí, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo porque ele derrama a sua ira sobre o próprio Filho, porque o meu e o seu pecado estava na conta dele, sobre ele. E ele também é justo pelo fato dele vir nos justificar, nos declarar justo diante dele, diante do tribunal dele. Então a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo sabia disso. Por fim, no final do verso 17, o apóstolo Paulo vai citar aquela declaração lá de Abacuque, capítulo 2, verso 4, onde o justo vai viver por fé. Martim Lutero tinha extrema crise com isso aqui. Ele entrava em crise porque ele dizia, como que Deus vai derramar a sua justiça sobre nós se nós herdamos o pecado de Adão? É dessa forma que Deus faz. O pecado de Adão, as consequências do pecado, o nosso pecado, Ele colocou sobre o Filho dele. E a justiça do Filho dele, aquele que é justo, cumprimenta a satisfação da sua justiça, é então derramada sobre a nossa conta. Por isso que o texto finaliza dizendo, o justo vai viver pela fé. Nos apropriamos dessa justiça pela fé. Não por nossas forças, não porque de fato nós somos justos ou tem justiça própria, não. É pela fé que o justo vive diante de Deus. O justo viverá pela fé. Martim Lutero, quando descobriu isso aqui, ele teve uma divisão de águas na sua vida. Tem um outro Martim Lutero, depois que ele descobre isso aqui. O justo viverá por fé. É assim que eu e vocês, nós vivemos. Por tudo isso, meus irmãos, Paulo deixa claro que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. E aí entra o nosso contexto. A gente precisa contextualizar essa declaração aqui. Infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas que sentem vergonha do Evangelho. Sentem vergonha do Evangelho. Tem vergonha de se identificar como cristão. É o agente secreto de Deus onde está. Tem vergonha de ter uma Bíblia ou ler uma Bíblia. Tem vergonha. Sente vergonha do Evangelho de Cristo. Outros, meus irmãos, para piorar a situação, envergonham o Evangelho de Cristo. E aí mora um problema maior ainda. Tem muitos aí que estão envergonhando o Evangelho de Cristo.
Existe uma teologia do coach que está sendo pregada aí, meus irmãos, que é uma vergonha, uma palhaçada sendo anunciada. O slogan de que você é o ponto fraco de Deus é da teologia do coach. Pegam elementos da área administrativa, da área empresarial, e tentam impulsionar nas pessoas, dizendo que isso é evangelho, a tal ponto de dizer, olha, você é o ponto fraco de Deus, você é extremamente especial para Deus, Ele está a ponto de fazer tudo por você. Esse evangelho tem sido pregado aí. O evangelho da prosperidade já caiu em desuso, porque só enriqueceu os líderes que pregam o evangelho. Aqueles que corriam atrás do evangelho da prosperidade, foi mais pobre. Agora os líderes religiosos estão aí. Mansões, iates, riquezas e luxos, e aí vai. E eles enriqueceram. Caiu em desuso o evangelho da prosperidade. Essas pessoas envergonham o evangelho de Cristo mesmo. Fazem pouco caso daquilo que a reforma protestante fez em resgatar o verdadeiro evangelho. Fazem muito pouco caso com isso. Essa semana a gente tivemos o ápice da vergonha causada ao evangelho. Vocês viram notícia aí de um pastor que profetizou que depois da sua morte, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar? Porque ele teve uma revelação de Deus de que ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou? Meus irmãos, isso aí virou notícia nacional. Foi a segunda notícia mais vista no G1, no site da Globo. Meus irmãos, isso é uma vergonha para o evangelho. É uma vergonha. A Bíblia fala que de fato nós vamos ressuscitar, mas é quando Cristo voltar. Haverá ressurreição. Segundo, Paulo diz que estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Agora esse pastor entendeu que estar aqui é melhor do que estar com Cristo. Ele diz, não, eu vou ressuscitar. E para acabar, ele diz que é no terceiro dia, igual Cristo ressuscitou. Imagina se esse homem ressuscitasse, o povo estaria adorando ele, porque já teve uma multidão que ficou lá na porta da funerária. Meus irmãos, que vergonha o povo está causando ao evangelho de Cristo. A que nível nós chegamos? Na semana que a gente comemora a reforma protestante. E aí tem gente na igreja que fala, esse negócio de reforma protestante, para que isso? Para que ficar trazendo isso? É para ficar relembrando que existe um evangelho genuíno, do qual nós precisamos vivê-lo. E nós precisamos ensinar ele, pregar ele para esse mundo. É por causa disso que a gente insiste, bate nessa tecla. É cansativo, é chato, tem que ficar ouvindo isso. É para isso, é para resgatar mesmo e mostrar, olha, existe um evangelho genuíno para ser pregado. Graças a Deus a gente faz parte de uma igreja que tem seriedade com o evangelho e com as escrituras. Mas existem muitas igrejas aí que não têm mesmo a seriedade. E vivem aí, envergonhando o evangelho de Cristo. Foi feio, não foi? Piorou. Na quarta-feira dessa semana piorou um pouquinho. A Igreja Fonte da Vida aqui, na nossa gloriosa Goiânia, fez um culto pet, culto para cachorro. Vocês estão rindo, né? Estão rindo porque não é vocês que fazem parte lá das igrejas lá aqui. Fizeram um culto pet, meus irmãos, um culto para cachorro. Olha que vergonha isso para o evangelho. Vocês acham que Cristo morreu para isso mesmo? Será que essas pessoas estão achando isso? Às 3 horas da tarde, você levava o seu cachorrinho lá, eles iam fazer uma oração por ele lá, tinha todo um culto pet para esses cachorros. Meus irmãos, isso aí virou chacota nacional. É assim que o nosso evangelho tem sido propagado aí pelas pessoas. Felizmente. Então, existem aqueles que têm vergonha do evangelho, existem aqueles que estão envergonhando o evangelho de Cristo, mas ainda há aqueles que estão como o apóstolo Paulo, que não sentem vergonha do evangelho de Cristo. E esses, meus irmãos, entenderam que Cristo é Salvador e que Cristo é Senhor da sua vida. Por isso, ele vive de acordo com o evangelho e ele procura proclamar o evangelho de Cristo, testemunhar Cristo a outras pessoas. Qual grupo você faz parte? Dos que sentem vergonha, dos que envergonham ou dos que não têm vergonha do evangelho? A gente precisa fazer parte desse grupo aqui, dos que não sentem vergonha, tendo Cristo como nosso Salvador, mas como nosso Senhor também, colocando em prática o evangelho e pregando o evangelho para outras pessoas. Para finalizar, algumas aplicações. Primeira, sejamos gratos ao nosso Senhor por termos recebido o evangelho de Cristo. Comemoração da reforma protestante é isso aqui. É ser grato a Deus porque Deus levantou homens para resgatar o evangelho que havia sido esquecido
Esse evangelho chegou até nós aprendemos a cada dia mais desse evangelho, e por isso o que resta da nossa parte é gratidão por ter recebido esse evangelho e por sermos ensinados diariamente a pregar esse evangelho. A igreja presbiteriana é da tradição reformada, a nossa teologia é de uma teologia reformada, e a gente procura ensinar esse evangelho às pessoas. É um evangelho que incomoda, por vezes as pessoas falam, não, mas que coisa chata, mas é isso o evangelho genuíno. É esse mesmo. Que Paulo disse para Timóteo que iria chegar um tempo e ia dar coceira, sabe? No ouvido das pessoas. É esse evangelho. Já chegou, o tempo desde quando Paulo anunciou Timóteo, esse tempo vem só se intensificando cada vez mais. As pessoas sentem coceira ao ouvir o verdadeiro evangelho. Esses pastores que estão pregando falso evangelho aí, vai lá no YouTube, lá, é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Cheio de gente ouvindo. E é possível que gente da nossa igreja está lá ouvindo esses irmãos. Bebe na fonte lá, bebe na fonte aqui, bebe na outra fonte, vai fazendo uma salada. Cuidado com isso. O evangelho falso, ele é cativante. Ele pode te atrair, bem mais do que o evangelho genuíno. Cuidado com isso. Então sejamos gratos por termos recebido o verdadeiro evangelho. Então Deus nos providenciou tudo o que era necessário para que esse evangelho chegasse até nós. E a reforma protestante é um exemplo disso. Segundo, vivamos, meus irmãos, o evangelho. Nós precisamos viver de acordo com o evangelho de Cristo. Cristo, ele é nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. E ele precisa continuar sendo Senhor das nossas vidas. Caso contrário, nós estamos vivendo um evangelho diferente do evangelho das Escrituras. Ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Se ele não é Senhor da sua vida, sinto muito, você precisa ouvir o evangelho de Cristo. Você precisa ter um encontro com Cristo. É muito bonitinho, ele é o Salvador, legal, vai me salvar, que bom. Mas vive de qualquer forma, ele não é Senhor da sua vida, tome cuidado. Auto-engano para a sua vida, se enganando a si mesmo, achando que ele é só Salvador, mas ele não é Senhor da sua vida. Terceiro, proclamemos o evangelho, pois é a nossa tarefa como igreja, e é também a nossa tarefa de modo individual. Cada um tem a sua responsabilidade na pregação do evangelho. Nós precisamos fazer isso como igreja, mas nós precisamos fazer isso também de modo individual. Que o Espírito Santo venha trazer tudo aquilo que veio dele aos nossos corações e seja aplicado nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Como é de costume, ó Deus, nós sempre rogamos ao Senhor para que tudo aquilo que veio do Senhor, e somente isso, seja fixado nos nossos corações. Para que nós possamos viver de acordo com a Palavra do Senhor, para que nós possamos colocar em prática a Palavra do Senhor. Que seja fixado, então, no nosso coração a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar disposição para pregarmos o Evangelho do Senhor, para anunciarmos o Evangelho, até que Cristo volte. Mas que o Senhor também venha nos dar disposição para sermos submissos ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. Nós possamos obedecer à palavra do Senhor. E que as nossas ações sejam feitas para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos ao Senhor e pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a gente tem